O grito ecoou como um fado rasgado nas ruas empedradas da cidade velha de Faro, cortando o ar salgado do Algarve como uma navalha afiada. Não me toque! Deixe-me em paz, berrou Maria, a voz tremendo não de medo, mas de uma fúria que parecia brotar das profundezas do seu peito, como se o Oceano Atlântico inteiro se revoltasse contra as mãos que a retinham. Sofia, parada a poucos metros, sentiu o coração parar. Era o pai de Maria, o homem de bigode grisalho e olhos de touro bravo, que a arrastava de volta para casa sob pretexto de honra familiar. Mas Sofia sabia a verdade. Aquela honra era uma prisão tecida com fios de tradição, preconceito e o peso invisível da sociedade algarvia, onde o amor, se não se encaixava no molde católico e patriarcal, era visto como um pecado mortal. Naquele instante, sob o céu de Faro pintado de âmbar pelo pôr do sol, Sofia jurou para si mesma: eu vou salvá-la. Nem que seja a última coisa que eu faça. Era o verão de 2018, e Faro, a joia escondida do sul de Portugal, pulsava com a vida preguiçosa das férias escolares. As ruelas labirínticas da Alcáçova, com suas paredes caiadas e janelas de varandas floridas de buganvílias, ecoavam risos de crianças correndo atrás de gelados de figo e amêndoa. Maria Oliveira, de 17 anos, era a filha mais velha de uma família de pescadores que ainda vivia à sombra das muralhas medievais, onde o cheiro de sardinhas grelhadas se misturava ao perfume das laranjeiras. Alta e esguia, com cabelos negros que caíam em ondas selvagens até a cintura e olhos castanhos que pareciam carregar o segredo das marés, Maria era o tipo de rapariga que os rapazes da escola invejavam à distância, não por beleza convencional, mas por uma independência feroz que a fazia questionar as missas dominicais e as casamenteiras tradições das tias. Ela sonhava com Lisboa, com as luzes da capital e a liberdade de pintar quadros sem que ninguém perguntasse para quê, se podes casar e ter filhos. Sofia Mendes, por outro lado, era a recém-chegada de Évora, transferida para Liceu de Faro por causa do emprego do pai como engenheiro no Porto. Com 18 anos recém-feitos, Sofia tinha uma delicadeza que contrastava com a robustez algarvia, pele clara salpicada de sardas, caracóis ruivos que o vento do mar teimava em despentear e um sorriso que iluminava como o sol de meio-dia sobre a Ria Formosa. Vinda do Alentejo, onde as planícies vastas ensinam a paciência, Sofia carregava nos bolsos cadernos cheios de poemas rabiscados em verso livre, inspirados nos fados que a avó lhe cantava à lareira. Ela era quieta, observadora, mas com uma curiosidade voraz pelo mundo. Lia Saramago escondida debaixo dos lençóis e sonhava em estudar literatura na Universidade de Coimbra. Foi na primeira aula de História, sob o retrato amarelado de D. Afonso Henriques, que os seus olhares se cruzaram pela primeira vez. Maria, sentada na última fila, atirava bolinhas de papel aos rapazes barulhentos. Sofia, na frente, virou-se e piscou o olho, como se dissesse: eu entendo-te. Vamos sobreviver a isto juntas. A amizade nasceu assim, num piscar cúmplice. Depois das aulas, escapavam para a praia de Faro, onde a areia fina se estendia como um tapete dourado sob o céu infinito. Ali, deitadas de barriga para baixo com os livros abertos mas ignorados, falavam de tudo e de nada. Sabes, Maria, em Évora, a minha avó diz que o amor é como o azeite, tem de ser puro, mas aguenta o fogo, confidenciou Sofia numa tarde de julho, enquanto as gaivotas chilreavam ao fundo. Maria riu, um riso gutural e contagiante que fazia as ondas parecerem mais suaves. Puro? Aqui em Faro, o amor é como o mar, bonito de longe, mas cheio de correntes que te arrastam para o fundo se não souberes nadar. Elas partilhavam segredos como pão quente. Maria confessou o ódio à igreja onde o pai a obrigava a ir, rezando por um marido que ela nunca quisera. Sofia admitiu a solidão de ser a rapariga certinha que todos elogiavam, mas que se sentia vazia por dentro. Caminhavam pela marginal, lambendo cones de gelado de alfarroba, e Maria ensinava a Sofia os nomes das ervas silvestres que brotavam nas falésias. Esta é erva doce, para adoçar a vida amarga, enquanto Sofia recitava versos de Florbela Espanca, a poetisa que amava em segredo por causa das suas palavras sobre desejos proibidos. Mas o outono trouxe as primeiras sementes do que viria a ser mais do que amizade.
As aulas recomeçaram com o cheiro de castanhas assadas nas feiras de São Brás de Alportel e as raparigas encontravam-se agora no jardim escondido atrás da sede Faro, um oásis de laranjeiras centenárias onde o burburinho da cidade se calava. Numa tarde chuvosa de outubro, com o ar carregado do aroma terroso da terra molhada, Sofia tropeçou e caiu nos braços de Maria. O tempo parou. Os lábios delas estavam a centímetros de distância, o fôlego misturado com o perfume de jasmim que Maria usava no cabelo. Desculpa, murmurou Sofia, corando até às orelhas. Maria não alargou imediatamente. Em vez disso, os seus dedos traçaram um caminho leve no braço de Sofia, como se mapeasse um território novo e perigoso. Não há nada a desculpar, sussurrou ela, a voz rouca como o fado de Amália Rodrigues. Naquele toque, algo se acendeu, um calor que não era do sol algarvio, mas de um fogo interno, tímido e voraz. Os dias seguintes foram uma dança de olhares roubados nos corredores do liceu, de bilhetes passados disfarçados de apontamentos de aula. Sofia começou a notar como o coração lhe batia mais forte quando Maria ria, como os sonhos à noite a levavam de volta aquele abraço. É só admiração, mentia ela para si mesma, enquanto desenhava o perfil de Maria nos cantos dos cadernos. Maria, por sua vez, sentia uma inquietação nova. O toque de Sofia deixava-a sem fôlego, como se o ar de Faro se tornasse rarefeito. Elas liam juntas a menina que roubava livros, imaginando-se como personagens em mundos onde o amor não tinha rótulos, e nas pausas, as mãos roçavam acidentalmente, ou não tanto. Numa noite de novembro, durante a festa da Ria, com os barcos iluminados por lanternas flutuantes e o som de concertinas ao longe, Maria puxou Sofia para uma dança improvisada entre a multidão. Dança comigo como se ninguém estivesse a ver, disse ela, os olhos brilhando à luz das fogueiras. Sofia obedeceu, os corpos colados no ritmo da folia, e quando a música parou, os lábios delas se encontraram num beijo breve, urgente, como um raio num céu claro. Foi o nascimento do crush escondido, um segredo guardado como um tesouro num baú de azulejos, frágil e precioso. O inverno em Faro é suave, como um abraço relutante do mar, mas para Sofia e Maria, trouxe um frio que nada tinha a ver com o tempo. Elas cultivavam o seu amor em sussurros, em passeios noturnos pela ilha de Faro, onde as dunas sussurravam segredos ao vento. Tu és a minha maré alta, confessou Maria numa noite de dezembro, enquanto traçavam constelações na areia com os dedos entrelaçados. Sofia respondia com poemas sussurrados. No teu olhar encontro o Alentejo e o Algarve unidos, um oceano de possibilidades. Os encontros eram rituais, um piquenique escondido no Parque Natural da Ria Formosa, com queijos de serpa trazidos por Sofia e vinhos de lagos partilhados em goles tímidos, ou tardes na biblioteca municipal, fingindo estudar enquanto os pés se tocavam por debaixo da mesa de carvalho antigo. Maria pintava retratos de Sofia à luz de velas, capturando a curva suave do seu sorriso, e Sofia escrevia cartas que nunca enviava, cheias de metáforas sobre flores de hibisco que desabrocham à noite. Mas Faro, por mais idílica que parecesse com as suas praias de águas turquesa e mercados de peixe fresco, era uma sociedade entrelaçada como as rendas das avós. As famílias eram redes apertadas, onde o padre da paróquia era juiz e o mercado da manhã era tribunal. O pai de Maria, João Oliveira, era um homem de mãos calejadas pelo mar, viúvo desde que a mãe morrera no parto do irmão mais novo, e via na filha a guardiã da linhagem. Mulheres como tu casam com pescadores, não sonham com pincéis e cidades grandes, resmungava ele, enquanto afiava os anzóis à lareira. As tias, com os seus rosários e vestidos de chita, cochichavam sobre boatos de raparigas que se perdiam em Lisboa. Sofia, filha única de pais progressistas mas distantes, o pai sempre no Porto, a mãe em chamadas para o norte, sentia o peso mais subtil, às amigas do liceu, como a tagarela Ana, que elogiava os namorados imaginários e perguntava ainda não arranjaste nenhum? Os rapazes aqui são tão giros. O crush escondido floresceu em momentos roubados, mas as fissuras começaram a aparecer como rachas na cerâmica de um azulejo antigo.
Numa tarde de janeiro, durante a Romaria de São Brás, o festival que enche as ruas de procissões e bailaricos, Maria e Sofia escaparam para o cemitério antigo, um lugar de ciprestes sombrios e lápides cobertas de musgo, onde o silêncio permitia confissões. Eu tenho medo, Sofia. Medo de que isto, nós, seja só um sonho que acorda mal, admitiu Maria, encostada a uma tumba do século XVIII. Sofia pegou-lhe na mão, os dedos frios entrelaçando-se como raízes. Então sonhemos juntas. Em Portugal, até os fados falam de amores impossíveis que duram para sempre. Beijaram-se ali, sob o olhar indiferente das estátuas de anjos, um beijo mais profundo, carregado de promessas e medos. Mas ao voltarem, Ana viu-as emergir das sombras, os rostos curados e os cabelos despenteados. Onde é que vocês andavam? Parecem saídas de um filme, gracejou ela, mas os olhos astutos notaram o brilho excessivo, o toque prolongado na despedida. A pressão social começou como um murmúrio, mas cresceu como uma onda na ria. No liceu, os rapazes zombavam de Sofia como a alentejana solitária e uma carta anónima apareceu no cacifor dela. Cuidado com as amizades que te desviam do caminho reto. Maria, mais exposta, ouvia os sussurros das vizinhas no mercado. A filha do João anda muito com aquela forasteira. Não será boa influência? O pai dela, sentindo o cheiro de rebeldia, apertou as rédeas, proibia saídas após o anoitecer e interrogava sobre as notas como se fossem confissões de pecado. Numa discussão à mesa, com o cheiro de cataplana de peixe pairando no ar, ele explodiu. Quero-te longe dessa Mendes. Ela é de fora, traz ideias modernas que não cabem aqui. Casa-te com o filho de Manuel, que tem barco e futuro. Maria, os olhos flamejantes, respondeu: o futuro é meu, pai. Não um barco, mas o meu coração. O tapa que se seguiu ecoou como um trovão, deixando uma marca vermelha na face, mas não no espírito. Sofia, ao saber pelo bilhete urgente de Maria, correu para a praia ao amanhecer, onde a encontraram chorando contra as rochas. Ele sabe algo, Sofia. Não tudo, mas o suficiente para me sufocar. Abraçaram-se ali, o mar rugindo solidário, e juraram lealdade. Vamos fugir para Lisboa no fim do ano. Eu arranjo trabalho na Marina, tu estudas. Seremos livres. Mas o medo era uma sombra crescente, e o amor, por mais puro, começava a doer como sal numa ferida aberta. A primavera de 2019 desabrochou em Faro com a explosão de amendoeiras em flor, pintando as colinas de rosa e branco como um quadro de um mestre renascentista. Para Sofia e Maria, era um lembrete cruel da beleza efêmera, o seu amor, escondido como uma flor noturna, ameaçava murchar sob o escrutínio. Os encontros tornaram-se mais cautelosos, bilhetes codificados em latim da aula de clássicos, passeios disfarçados de estudo em grupo na biblioteca algarvia, onde o cheiro de pergaminhos antigos encobria os sussurros. Maria, com o hematoma desvanecido mas a alma marcada, começou a pintar em segredo telas de duas silhuetas entrelaçadas contra o horizonte da ria, tons de azul e ouro que capturavam a essência do seu laço. És a minha musa algarvia, dizia Sofia, beijando-lhe a testa enquanto via o pincel dançar. Contudo, a ruptura aproximava-se como uma tempestade do Atlântico. Ana, a amiga comum, não era tola. Os ciúmes misturados com curiosidade levaram-na a seguir Maria numa tarde de abril, durante a Feira da Ladra, um mercado de velharias onde se vendiam relógios de corda e lenços bordados. Escondida atrás de uma banca de figos secos, viu o beijo, não um roçar inocente, mas um abraço apaixonado num beco sombreado, com Maria sussurrando amo-te em português carregado de emoção. O choque paralisou Ana, mas o pânico veio depois. Isto não pode ser. Em Faro, isto destrói famílias. Movida por um misto de lealdade torcida e medo do escândalo, confidenciou ao padre da paróquia, que por sua vez alertou o pai de Maria.
Não era maldade pura, mas a traição de quem prefere a norma ao risco, o veneno da pressão social, destilado em sussurros de boa intenção. A explosão veio numa noite de maio, durante a celebração do Dia da Mãe na Igreja da Sé. João Oliveira, com o rosto inchado de raiva e uísque barato, confrontou Maria em casa, o rosário da falecida esposa ainda no pescoço como uma âncora de julgamento. É verdade? Tu e aquela rapariga andam em pecados da cidade? Deus me livre, mas eu não permito que minha casa se torne em Sodoma. Maria, encurralada na cozinha com o cheiro de bacalhau cozido azedo no ar, negou no início, mas o tapa seguinte quebrou a barragem. Sim. Amo-a. E tu não podes mudar isso, pai. O teu mar não me afoga o coração. O grito dele atraiu os vizinhos, e Sofia, alertada por um telefonema histérico, correu pelas ruas escuras, o coração martelando como o sino da torre. Chegou a tempo de ver Maria ser arrastada para o quarto, trancada como uma prisioneira medieval, e João a ameaçar: mando-te para um colégio interno em Lisboa, longe dela. Ou casas com o Manuel, se não deserdas-te. Sofia esperou na rua, encostada à parede caiada, lágrimas misturando-se à chuva fina que caía como bênção negada. Quando Maria escapuliu pela janela do quarto, descalça e com o cabelo desgrenhado, caíram nos braços uma da outra num abraço que era grito de guerra. Fugimos agora, implorou Sofia. Não, espera. Se fugirmos, ele vence, transforma-nos em criminosas. Temos de lutar, mostrar que o nosso amor é tão português como o fado, cheio de dor, mas eterno. Passaram a noite na casa de uma tia distante de Sofia, uma viúva excêntrica que colecionava azulejos e contava histórias de amores proibidos na era dos descobrimentos. Ali, entre chá de ervas e confissões, traçaram um plano: confrontar a família, apelar à comunidade através de uma exposição de pinturas de Maria na Galeria Municipal, onde o amor delas poderia ser arte, não escândalo. Mas o conflito escalou. No liceu, os rumores espalharam-se como fogo em palha seca a Maria e a Sofia. É doentio, cochichavam os rapazes no recreio, as raparigas viravam o rosto, temendo contaminação. Ana, consumida pela culpa, tentou desculpar-se num bilhete. Perdoa-me, pensei que te salvava. Maria rasgou-o, o coração partido não só pela traição, mas pela perda da inocência da amizade. Sofia, por sua vez, enfrentou os pais. O pai, pragmático, disse: o amor é amor, filha, mas aqui no sul é melhor discreto. A mãe, mais emotiva, chorou: não quer perder-te para o preconceito, mas e a sociedade? A pressão era um cerco, cartas anónimas, olhares na rua, o padre a pregar sermões sobre tentação moderna que pareciam apontados diretamente a elas. Numa tarde sufocante de junho, o alto trunfo da dor veio quando João descobriu as pinturas escondidas no sótão, telas de 2 corpos entrelaçados, inspiradas em mitos gregos mas com rostos inconfundíveis. Invocando a honra, chamou a polícia local, alegando influência corruptora de Sofia. Ela foi interrogada na esquadra, um quarto úmido cheirando a café frio, onde o agente, um homem de Faro com sotaque cantado, disse suavemente: meninas como vocês deviam saber o lugar. Isto não é Amsterdão. Sofia saiu tremendo, mas com uma determinação de aço: não nos quebrarão. O nosso amor é a nossa pátria. O verão de 2019 caiu sobre Faro como um véu de calor opressivo, o ar denso com o zumbido das cigarras e o salitre que se colava à pele. Para Maria e Sofia, era o crepúsculo do seu mundo. A ruptura não era só emocional, mas uma fratura na teia da vida algarvia. Maria foi confinada em casa, as janelas gradeadas como as de um convento, enquanto João a vigiava como um cão de guarda. Vais aprender o que é ser mulher de bem, decretava ele, forçando-a a ajudar na lota ao amanhecer, descascando peixe com mãos que outrora seguravam pincéis.
Sofia, exilada para Évora pelos pais temerosos de escândalo, vai visitar a avó, filha, até isto acalmar. Viajava de autocarro com o coração na bagagem, o Alentejo plano e árido espelhando a sua alma vazia. As cartas trocadas eram cifradas, escondidas em livros enviados por correio. O mar sem ti é só sal, escrevia Maria. Volto como a maré, minha amada, respondia Sofia. A separação era um tormento lento, como o fado que se arrasta em notas longas e dolentes. Maria sonhava com Sofia todas as noites, acordando com o peito oprimido, o quarto pequeno da casa familiar parecendo uma cela. Ela rabiscava desenhos em guardanapos, imagens de mãos entrelaçadas contra tempestades, e escondia-os debaixo do colchão. O irmão mais novo, o pequeno Tomás de 10 anos, inocente com os seus carrinhos de brincar, notava a tristeza. Mana, por que choras? O pai diz que é por causa da bruxa, mas tu és a minha fada. Maria abraçava-o, sussurrando um dia entenderás, amorzinho. O mundo é maior do que o pai pensa. Em Évora, Sofia caminhava pelas muralhas antigas, onde os vantos alentejanos carregavam ecos de camponeses cantando modas, e escrevia poemas que enviava para uma caixa postal secreta em Faro. Tu és o meu fado vivo, Maria, dor e alegria num só acorde. O conflito interno de Maria aprofundava-se. O amor por Sofia colidia com o laço sanguíneo ao pai, um homem quebrado pela perda da esposa, que via na filha a última âncora. Numa noite de julho, durante a sardinhada da vizinhança, o ar cheio de fumaça de grelhas e risos forçados, João sentou-se com ela no pátio, uma garrafa de medronho entre eles. Eu amava a tua mãe, Maria. Era o meu mar calmo. Se te deixo ir por esse caminho, perco-te também. Lágrimas correram pelo rosto enrugado dele, e pela primeira vez, Maria viu o homem por trás do tirano, um viúvo assustado, moldado pela tradição católica que prometia salvação na conformidade. Pai, o amor não rouba, multiplica. Deixa-me ser feliz, como a mãe era contigo. Ele abanou a cabeça, mas o semente da dúvida plantou-se. Sofia, em Évora, encontrava refúgio na avó, uma senhora de cabelos brancos e olhos sábios, que tecia tapetes alentejanos enquanto contava lendas de moras encantadas que amavam além do género. O coração português é como o Tejo, corre para o mar, não para as correntes, aconselhava ela, partilhando histórias de tias bisavós que desafiaram casamentos arranjados. Inspirada, Sofia contactou uma associação LGBTQ+, em Lisboa via internet clandestina, um mundo novo de vozes que ecoavam tu não estás sozinha, e planeou o regresso. Mas o destino interveio numa carta de Ana. O pai dela planeia mandá-la para um internato religioso em Fátima. Tens de vir agora. O reencontro foi um furacão de emoções. Sofia apanhou o comboio noturno, chegando a Faro ao raiar do dia, o céu ainda cinzento como o seu humor escalou o muro baixo do quintal dos Oliveira, arranhando as mãos nas eras, e encontrou Maria na cozinha, ajoelhada a esfregar o chão como penitência. Sofia, exclamou ela, largando o pano e correndo para os braços dela. O abraço foi um bálsamo, os corpos colados como peças de um puzzle perdido, lágrimas misturando-se em sussurros de nunca mais. Mas o som de passos no corredor congelou-as. Tomás, o irmão, espreitava curioso. Em pânico, Maria implorou: vai, antes que ele conte. Sofia fugiu, mas não sem um beijo roubado, um selo de promessa no limiar da ruptura total. Dias depois, o plano de João concretizou-se. Maria foi arrastada para o autocarro rumo a Fátima, o coração partido como um azulejo rachado. Sofia, sabendo pelo irmão que deixara um bilhete escondido, seguiu-a de comboio, chegando ao santuário mariano com as suas peregrinações e velas acesas. Encontrou Maria na capela lateral, ajoelhada mas os olhos secos de raiva. Não reze por perdão, reze por força, disse ela. Juntas, fugiram para as colinas de Orém, onde oliveiras antigas guardavam segredos, e ali, sob um céu estrelado, renovaram o voto.
protegemo-nos mutuamente, custe o que custar. O nosso amor é a nossa fé. O outono em Fátima trouxe chuvas que lavavam as peregrinações, mas para Maria e Sofia era o prelúdio de uma batalha maior. Escondidas numa pensão modesta nas redondezas de Orém, sobreviviam com os poucos euros poupados e o trabalho precário de Sofia como guia turística para grupos estrangeiros, contando histórias dos pastorinhos de Fátima com um sorriso forçado, enquanto o coração ansiava por Faro. Maria, privada dos seus pincéis, desenhava com carvão em papéis roubados de hotéis, capturando a dor da separação em traços angulosos, silhuetas separadas por uma muralha de nuvens, mas sempre com um raio de luz unindo-as. Somos como as moras das lendas alentejanas, dizia Sofia à noite, enquanto partilhavam uma cama estreita e o calor dos corpos. Encantadas, mas livres para amar. A notícia da fuga espalhou-se como pólen no vento. Em Faro, João, devastado, misturava raiva e culpa, consultando o padre que o aconselhava: Deus testa os fracos, traz-la de volta para a redenção. Ana, atormentada pela traição que iniciara, viajou a Fátima com um envelope de dinheiro da avó de Sofia. Diz-lhes que sinto muito. O amor não é inimigo da amizade. O reencontro foi tenso. Maria perdoou-a com um abraço relutante, mas a confiança é como o vinho do Douro, leva tempo a refazer, enquanto Sofia, mais pragmática, usou o dinheiro para comprar bilhetes de regresso ao Sul. Contudo, o alto trunfo do conflito veio numa carta de Tomás. Pai está doente, mana. O coração, dizem os médicos. Vem, por favor. O regresso a Faro foi uma marcha para o abismo. Maria, dividida entre o amor e o dever filial, insistiu em ir sozinha primeiro. Sofia esperou em Lagos, numa pousada à beira-mar, o coração apertado como uma rede de pesca. Em casa, João jazia na cama, pálido como as paredes caiadas, o peito arfando com o peso de anos de silêncios. Filha, perdoa um velho teimoso, murmurou ele, a mão trêmula na dela. Maria chorou então, não de vitória, mas de compaixão humana. Via o pai não como carrasco, mas como um homem forjado na adversidade do mar, onde a rigidez salva vidas mas endurece almas. Eu amo Sofia, pai. Como amás também. Deixa-nos ser. Ele assentiu fracamente, os olhos fechando-se em paz exausta. Então traze-a. A família é mais que sangue, é coração. O reencontro familiar foi um ritual de cura. Sofia chegou com um ramalhete de flores silvestres da ria, o rosto sereno mas os olhos vigilantes. João, apoiado em almofadas, estendeu a mão. Se te faz feliz, menina, então bem-vinda. Mas cuida dela como eu cuidei da mãe. As lágrimas fluíram livres e naquela noite, à mesa com cataplana fumegante e vinho de lagoa, contaram histórias, não de julgamento, mas de vulnerabilidade. Tomás ria, aliviado. As tias, chamadas às pressas, murmuravam orações mas com olhares mais suaves. A comunidade, ao saber pelo padre de um milagre de perdão, começou a mudar. No mercado, uma velha vendedora de figos piscou para Maria. O amor é como a alfarroba, amargo no início, doce no fim. Mas o verdadeiro céu trunfo veio na exposição de Maria na Galeria de Faro, em novembro. As telas, agora expostas abertamente, Amores do Mar, uma odisseia algarvia, mostravam não só o seu laço com Sofia, mas a essência de Portugal, a dor do fado, a resiliência das gentes do Sul, o abraço do oceano a amantes improváveis. A inauguração lotou o espaço, com o ar perfumado de jasmim e o som de viola ao fundo. Críticos de Lisboa aplaudiram a voz fresca da nova geração e João, presente com muletas, sussurrou a Sofia: orgulho-me de ti, rapariga. Ana veio, redimida, trazendo amigos que partilhavam histórias semelhantes. O amor delas, outrora escondido, tornou-se farol, não sem cicatrizes, mas luminoso. O inverno de 2019 a 2020 trouxe a Faro um frio gentil, como se o mar perdoasse as tempestades passadas.
Maria e Sofia, agora livres para caminhar de mãos dadas pela marginal, sentiam o peso da jornada transformar-se em graça. A exposição foi um triunfo. Jornais como o Diário de Notícias publicaram artigos sobre o amor que cura preconceitos no Algarve e associações locais organizaram debates sobre identidade, com as raparigas como vozes pioneiras. João recuperava devagar, aprendendo a cozinhar pratos vegetarianos para Sofia, nada de peixe para a alentejana, brincava ele, e Tomás tornara-se o guardião do segredo familiar, desenhando cartões com corações duplos para as minhas irmãs. O amor delas amadurecera na forja da adversidade, não mais creche escondido, mas uma parceria profunda, tecida com conversas à lareira sobre sonhos partilhados. Maria matriculou-se numa escola de artes em Lisboa, mas prometeu regressos semanais. Sofia ganhou bolsa para literatura em Coimbra, com planos de escrever um romance inspirado na sua história, Fado de Duas Almas. As noites eram de ternura, passeios na Ria Formosa de barco, onde observavam flamingos cor-de-rosa ao pôr do sol e sussurros de obrigada por me proteger e quando como mantras. A traição de Ana curou-se em amizade renovada, ela organizava piqueniques onde contava anedotas para dissipar constrangimentos. A sociedade de Faro, lenta como as marés, começava a mudar. O padre, tocado pela redenção de João, pregava sobre o amor como um milagre divino, em todas as formas. Vizinhos que outrora viravam o rosto agora cenavam, e uma associação LGBTQ+, nasceu na cidade, com Maria como madrinha honorária. Mas o humanismo da história residia não na vitória grandiosa, mas nas pequenas proteções mútuas. Sofia ajudando Maria nos dias de dúvida artística, Maria ancorando Sofia nas noites de insônia poética. Protegemo-nos como o mar protege a costa, diziam elas. No Natal de 2020, com Faro envolta em luzes e o cheiro de rabanadas no ar, reuniram a família numa ceia simbólica. João ergueu o copo, às minhas filhas, de sangue e de escolha. Que o amor vos guarde, como o Senhor guarda Portugal. Riram, choraram e fora, sob as estrelas, Maria e Sofia beijaram-se, um beijo de gratidão, não de urgência. O futuro era incerto, Lisboa chamava, o mundo expandia-se, mas o laço era inquebrantável, um testamento à resiliência portuguesa, dramática, emotiva, eternamente romântica. E assim, em Faro, onde o mar sussurra segredos antigos, duas almas encontraram não só amor, mas redenção, provando que, contra pressões e rupturas, o coração, quando protegido mutuamente, vence sempre.